Que a paz do Senhor esteja com vocês. Gente, meu nome é Juliana, eu era um bandista e me tornei cristã, me converti ao Evangelho e hoje eu quero deixar o meu testemunho aqui para vocês. Bom, vamos lá. Um período atrás, eu me tornei mãe de primeira viagem, e aí eu era mãe solo, assim, sabe? Ficava muito sozinha com a minha bebê, então aquilo me deixava muito confusa, me deixava muito triste, eu ficava muito chateada, né, por estar tendo tantas responsabilidades ali naquele momento, sozinha e tudo mais. E aí, assim, como eu cresci na igreja batista evangélica, a minha mãe também sempre foi da batista tradicional, eu cresci, me desenvolvi na adolescência e saí de lá na adolescência e fui pro mundo. E aí eu tinha na minha cabeça que quando eu tivesse um filho, né, eu tinha que consagrar ao Senhor, tinha que ir lá apresentar. A igreja evangélica tem muito esse costume, né? Então eu ia lá, levei numa igreja, apresentei, consagrei minha filha e apresentei ela para Deus. Naquele momento eu falei, Senhor, ela é tua e tudo mais. Só que aí começou a vir as confusões da minha mente, porque eu estava indo para essa igreja assim, meio que para ter algum lugar, uma religiosidade, mais por religiosidade. E aí eu comecei a ficar muito chateada, começou a vir aquela depressão pós-parto, enfim, me sentia muito sozinha. E aí, no meu quarto, uma vez, apareceu duas entidades, eu até anotei aqui, porque eu anotei uma visão que eu tive. E aí eu falava assim, no que eu anotei tá escrito assim: um zumbido forte e esturrecedor, não ouvia mais nada, só aquele barulho nos dois ouvidos. Eis que olho para cima do quarto, próximo do teto, na direção onde ficava minha poltrona, e vejo uma mulher com vestido vermelho e cabelo preto comprido. E escuto uma voz, não tem só ela, tem ele também, um homem, que não tenho certeza se estava de capa, não consigo afirmar sobre o homem. Era uma imagem pequena dessa moça, estava de costas, não vi seu rosto. Eu não lembrava de nada disso quando acordei. Agora, às 9h55, vem um flash enquanto estava no banheiro, me arrepio toda e lembro nitidamente dessa visão. E aí eu lembrava que eu tinha ficado surda dos dois ouvidos, mas que eu via essa moça e não ouvia mais nada ao meu redor, mas ouvia só o que ela estava falando. Enfim, aquilo mexeu muito comigo, eu guardei pra mim e fiquei quieta. Gente, vai cair uma tempestade. E fiquei quieta, né? E aí, só que assim, a família por parte do meu pai sempre teve contato, né? Principalmente algumas pessoas com essa religião. Então eu sabia dessa informação, etc. Mas antes de procurar eles, eu tinha um pouco de vergonha, porque eu não tinha muito contato com eles. Antes de procurar eles, eu comecei a procurar gente, assim, aleatória. Aí eu sei que eu procurei uma mulher, ela pediu um trabalho de limpeza, eu paguei, falando que eu precisava de limpeza espiritual, nananã, beleza. Aí fui atrás de umas pessoas da minha família, por parte de pai, e falar tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tava pensando, tudo que eu tava vendo. E aí eles começaram a me dar um direcionamento sobre isso, falar o que era, as coisas e tal. Me chamaram pra ir no terreiro. Aí eu já não tava indo na igreja mesmo direito, assim, pra mim, na verdade eu tava um pouco revoltada com Deus, eu falava muito isso, eu não entendia, eu me revoltava, ficava nervosa, brava. Aí peguei e fui. Minha mãe ficou muito chateada, porque ela era cristã, ficou com a minha filhinha bebezinha, e aí eu fui. Chegando lá, eu tava sem nenhuma expectativa, eu levei 2 horas pra chegar lá, era bem longe, e aí eu ficava, tipo, 4 horas toda vez que eu ia pra ir e voltar, né, todo o percurso. Chegando lá, eu simplesmente sentei na frente lá da preta velha guia da casa e pegou na minha mão e nesse mesmo momento eu incorporei. E aí eu incorporei um preto velho, sabia que era um homem, comecei a ficar baixada, né? Enfim, e aí desde então eu me encantei com aquilo e não quis mais sair, porque eu falei, bom, agora que eu sei que é real, porque aconteceu comigo, então eu vou continuar, eu não vou largar isso aqui. Eu precisava me apegar muito a alguma coisa, naquele momento eu tava muito frágil e foi aquilo que eu me apeguei. Então eu comecei a ir incessantemente. E aí todos os guias começaram a se apresentar. Eu incorporava praticamente quase todos os guias de todas as linhas. E aí a mãe da casa e os chefes guia da casa sempre falavam que os meus guias eram guia de frente, que eu tinha caminho para ser mãe de santo e tal. Beleza, fui traçando a minha trajetória. Fui no terreiro toda semana, então largava a minha filha bebê
deixava, porque eu tornei aquilo, assim, o foco da minha vida, né? E muitas vezes minha mãe falava, tentava entrar em discussão comigo, eu falava assim, não, se você não ficar, eu vou levar ela comigo, e era o que minha mãe não queria, né? Que ela bebê, ela fosse comigo, enfim. E aí, o que acontece? Eu comecei a me desenvolver na religião, fiquei um bom tempo, e aí eu tenho um irmão que ele é dependente químico, pra honra e glória do Senhor ele era, né? Isso eu tô profetizando já na vida dele, né? Mas aí teve uma situação, antes do aniversário, o aniversário dele era dia 13 de maio, próximo do Dia das Mães. E aí eu tinha uma bicicleta e ele tava indo trabalhar a pé. E aí eu fiquei com dó dele e falei, pode pegar minha bicicleta emprestado. E aí, no dia do aniversário, 2 dias depois do aniversário dele, que assim, o aniversário dele foi numa sexta e o Dia das Mães no domingo, a gente tava fazendo um almoço de Dia das Mães. E aí ele chegou lá, só que nisso o meu outro irmão tava em casa também, que ele morava longe. E aí a gente ia se reunir pra fazer esse almoço de Dia das Mães. Esse meu outro irmão também não tinha nenhuma religião. E aí esse meu irmão, que era dependente químico, que eu já falo era pra profetizar, ele veio na porta da minha casa e tinha acabado de ter uma recaída, passado a noite fora, e tinha vendido a minha bicicleta que eu tinha emprestado pra ele. Eu olhei para aquela situação e falei, não é possível. Eu acredito, eu vivo tanto para os guias, agora eu vou pegar ele e vou levar ele lá no terreiro, lá em São Paulo, e ele vai ser curado disso, alguma coisa vai acontecer. Aí peguei esse meu outro irmão e ele já tava indo, na verdade esse meu outro irmão já tava indo comigo, eu apresentei ele a religião e comecei a levar, enfim. Aí foi eu, esse meu outro irmão que já tava indo, e esse meu que era dependente químico. E aí nós fomos nós três, liguei pra Mãe de Santo e falei, tô indo levar e a gente precisa fazer alguma coisa pra ele. Chegou lá, o guia incorporou no Logan, aí veio, conversou com meu irmão, conversou muitas coisas e tal. Foi um momento assim que, nossa, ele também ficou muito mexido. E aí nós passamos a ir nós três, então eu e meus 2 irmãos, e esse meu irmão que era dependente químico, eu comecei a fazer um tratamento com ele. Então eu cuidava dele o tempo todo, era como se fosse a babá dele. E aí eu dava banho de ervas, eu desenvolvia ele tentava desenvolver ele na religião, fazia oração toda noite com ele, cumpria todos os ritos. E aí, sempre que incorporava lá no terreiro, as entidades que eu incorporava, conversava com ele, ajudava ele e tudo. Eu sei que aí, aparentemente, ele começou a melhorar. Então, aquilo, assim, eu comecei a viver em função daquilo. Eu entrava de madrugada no trabalho pra poder sair a tempo da gente ir pra consulta, porque além das giras, o seu tranca-ruas começou a cuidar dele e atender ele toda semana fora das giras. Atender separadamente do outro grupo. E aí, ele começou a gostar e tal, ficar também, enfim. Eu sei que nessa situação eu comecei a trabalhar cada vez mais, mais. Até mesmo antes dele entrar, teve um dia que eu tava desincorporando e começou a me dar uma coisa muito ruim no estômago. E eu começava a regurgitar assim. Aí, ok, isso tudo foi acontecendo. Nesse período, teve uma vez que a gente foi fazer uma gira de cigano, e aí era pra prosperidade e tal, eu incorporei uma cigana, e aí eu comecei a vomitar no meio da gira. Eu tava conversando com outras entidades incorporada e atendendo, enfim, comecei a passar muito mal, e comecei a vomitar no meio da gira inteira, mas vomitava muito. Aí me tiraram, me levaram pra outro lugar, pra eu me recompor e tal, só que eu não conseguia voltar, eu não fiquei bem. Eu sei que todas as entidades vieram nessa gira, me colocaram numa cama, passavam a mão, passavam a vela acesa, vela preta, pra tentar descarregar, pra tentar tirar o que tinha, e nada, não melhorava. E aí foi dito que era a carga que eu tinha pegado no meu irmão. Enfim, aí continuei. Gente, até tô dando umas pausas aqui, porque falar disso me dá um pouco de angústia, sinceramente. Continuei fazendo minhas obrigações. Eu tinha um preto velho de direita, que era de frente, Pai Benedito. Ele trabalhava muito no terreiro. Tinha também seu Maraboa Exu, trabalhava muito no terreiro. E tinha também a Maria Padilha. E as outras entidades de direita, Jurema,
todas as outras entidades de direita. Continuei indo, só que meu irmão, enfim, na vida pessoal dele teve algumas mudanças, ele também não se identificava muito, no fundo ele não gostava, ele sempre foi de igreja com a minha mãe. E esse meu irmão que era dependente químico, ele saiu, né? E eu continuei firme, fazendo todas as minhas obrigações. Só que eu vivia muito cansada, porque assim, além da viagem que eu tinha, parecia que nada era o suficiente. E eu sempre vivia carregada ao ponto de chegar períodos em que eu não conseguia nem levantar da cama. E aí, uma dessas vezes, para vocês terem uma ideia, o terreiro é em outra cidade, eu moro em outra cidade. Então, por isso, dessas viagens que eu fazia toda semana. Então, às vezes, eu saía 7 horas da manhã e ia deitar meia-noite, 1 hora da manhã, quando eu chegava em casa. Pegava trem, vários trens, ida e volta e tal. E aí, até uma dessas vezes, a mãe de santo e o yoga da casa vieram na minha casa para incorporar entidades dentro da minha casa e tentar me descarregar. Fizeram um trabalho, eu ficava aqui e tal. Eu tinha tudo dentro de casa, tinha altar, fazia culto, enfim. E aí, uma dessas vezes, as entidades pediram para eu pegar o prato, né, que é o prato de barro. E aí, que na Umbanda é chamado de Alguidá, né? E aí a entidade pediu para eu colocar no meio da minha casa, eu já tinha, porque eu sempre fazia pratos. E aí pediu para eu colocar no meio da minha casa e acender pólvora. E aí, porque tinha vários obsessores dentro da minha casa, por conta de toda a situação que eu passei, né? Segundo eles, com meu irmão e tal. E aí, nisso, eu fui acender, só que, tipo, eu tomei todo o cuidado do mundo, fiz tudo que deveria fazer e queimou a minha mão. Queimou a minha mão muito feio. Ok. E aí, continuei fazendo todas as obrigações, tudo certinho. E aí, no meu batismo, quando eu fui batizar nas águas na religião de Umbanda, a gente foi numa cachoeira, fizemos todo um ritual. Aí, esse meu outro irmão que ia comigo também foi batizado. Ele, inclusive, continuou. E a minha intenção aqui não é expor nome, nada de ninguém, mas é o meu irmão, então não tem como não falar, foi o que aconteceu. E aí, ele continuou, né? Nesse dia, o batismo dele foi um batismo surpresa. E aí, muitas das fotos que tem aqui no meu perfil é desse dia, né? Alguns orixás vieram e tal, e abençoaram o batismo, deram a bênção. E aí, nessa semana do batismo, a minha mãe participa de um grupo ao qual eu faço parte hoje. E aí, eles oraram por mim um bom período durante a madrugada, fizeram um propósito de oração. E em um desses cultos, uma das irmãs, que é profeta, revelou que Deus ia me apertar muito e que eu ia, assim, ter uma experiência forte com Cristo e que Deus ia me estreitar, ia estreitar o meu caminho. E aí, tanto que quando eu tinha culto desse grupo, uma vez a minha mãe levou em casa, eu zombava, falava que não ia participar, etc. E nunca participei, né? E aí, continuei na religião. Em novembro, aconteceu uma situação assim que, depois de tudo isso, aí antes disso eu descobri uma inflamação no intestino. Vou voltar nesse assunto, peraí. Antes da virada de chave, o que aconteceu? Lembra que eu falei que eu vomitei? E aí eu ficava regurgitando nas giras? Eu fui atrás não, um dia eu tava passando muito mal. E aí, lembrei, um dia eu tava passando muito mal e fui parar no pronto de socorro com dor aguda, né, na região aqui abdominal, direita e tal, perto aqui do quadril. E aí, fizeram todos os exames, fui pro pronto-socorro com essa dor horrível e falaram que era apêndice, que iam tirar, isso era à noite. E aí, fiquei horas e horas no hospital, chegou o cirurgião pra tirar minha apêndice, já tava certo, já tava marcado. E aí, fez vários testes e falou assim, isso não é apêndice, vamos tratar lá no consultório e eu quero ver você e tal. Eu não vou operar você hoje, mas a gente vai fazer um acompanhamento. E aí, eu comecei a ir lá, fazer esse acompanhamento com ele. E aí ele descobriu uma inflamação, fiz uma bateria de exames, descobriu uma inflamação no intestino todo, intestino grosso e intestino fino, que de certa forma não tinha muita cura, mas que ele falava que estava muito ligado ao emocional e tal, enfim. Fui cuidando, mas nada de melhorar. E aí no mês de novembro de 2023, eu lembro muito bem, assim, próximo do feriado da República, acho que dia 15 de novembro, aconteceu uma situação totalmente inesperada na minha vida. Só pra vocês entenderem um pouco o contexto, desde muito nova eu sempre trabalhei. Assim, sempre trabalhei muito. Então, assim, eu tava num trabalho que eu trabalhava há 4 anos e eu me dedicava muito pra esse trabalho. Eu acordava de madrugada, ia trabalhar, enfim.
Pra mim, trabalho também sempre foi essencial e eu me dedicava muito. E tava tudo bem, eu tinha recebido uma promoção recentemente, tinha recebido uma promoção. Aí, do nada, me chamam, né, me levam lá pro departamento pessoal, pro RH, conversam comigo e me desligam, só que o problema é que me desligam por justa causa. E aí, assim, depois qualquer coisa eu venho, eu conto essa história melhor, não tinha nada, motivos pra isso, né, não tinha acontecido nada a esse ponto. Mas aquilo mexeu, abalou muito a minha estrutura. Eu fiquei sem entender nada e vim pra casa, assim, chorando rios, litros,